Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, que está em preparação para a partida contra o Maricá, que acontece nesse sábado. Partida que vale a Taça Guanabara, hein? Tem informação importante também sobre o mercado da bola. O Zenit da Rússia está cada vez aumentando a proposta para tirar o jogador Gerson do Flamengo. E o Mengão está recebendo uma proposta nesse momento de mais de 200 milhões de reais pelo jogador. Tem informação importante do mercado da bola e a provável mudança que o Felipe Luiz vai fazer no Mengão para essa partida contra o Maricá. Faz o seguinte, chega dando aquele like se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui todos os dias vamos trazer as informações do Mengão para vocês, tá bom? Créditos, canal ESPN, link na descrição, coloca nos comentários aí a sua cidade e vamos pro vídeo de hoje. Pessoal, o Flamengo recusou uma proposta do Zenit da Rússia pelo Gerson. Só que os caras aumentaram a oferta. Ricardo Lai ao vivo, direto do CT do Flamengo. É muita grana, Lai? Fala, Escobar, um abraço pra você, boa tarde a todos. É muita, mas muita grana que não dá nem pra imaginar. 173 milhões de reais, o equivalente em reais, o aumento da proposta do Zenit, né, dos russos, que foi recusada pelo Flamengo, né, e a janela de transferências pra Rússia fecha amanhã. E o Gerson tá focado no jogo do próximo sábado contra o Maricá pelo Campeonato Carioca, jogo que está marcado, horário confirmado, 7 horas da noite. Esse jogo anteriormente seria às 4h30 da tarde, jogo sábado, portanto, no Maracanã, às 7 da noite. O Flamengo, que se vencer, garante o título da Taça Guanabara, né? E o Gerson, inclusive, estava se manifestando contrário, né, à realização desses jogos à tarde por causa do forte calor. E o Flamengo pode ter uma novidade para esse jogo entre os jogadores relacionados, que é o Ayrton Lucas, voltou a treinar, desfalcou o time nos 2 últimos jogos por causa de um problema no joelho, então deve ser a novidade do Flamengo. Michel tá fora, lesionado na coxa esquerda, Escobar. Valeu, Ricardo Lai, direto do CT do Flamengo. Falando em Flamengo, gente, tem a melhor defesa do Cariocão, só levou 5 gols em 10 jogos, só que nenhum deles com o goleiro Rossi em campo. Paredão argentino, Paredão, não sabe o que é ser vazado no Carioca desde que chegou ao Flamengo. Porque desde 2024 foram 15 jogos e ele não tomou nenhum gol. É uma marca realmente impressionante. O último gol que o time titular do Flamengo sofreu no estadual foi lá na decisão de 2023. Já são 19 jogos seguidos, é uma soberania. Aposta para contratar o Gerson, meia do Flamengo. O Ricardo Lai está lá no Ninho do Urubu e vai trazer detalhes dessa negociação. Ainda temos alguns dias. Posso usar o plural para a janela daqui para lá? Posso, né? Pode. Posso usar o plural, então. Lai, conta pra gente mais. Seja bem-vindo. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, Conrado, bom dia a todos. Janela de transferências para a Rússia fecha amanhã. Então E na última segunda-feira, aqui mesmo, né, no CT do Ninho, no CT aqui do Ninho do Urubu, na segunda-feira o Flamengo esteve reunido, estava o pai do Gerson também, o Marcão, que é o agente do atleta, uma reunião por videoconferência com os russos, né, o Zenit da Rússia. Eles aumentaram a proposta, que antes era de 18 milhões de euros, passou para 20 milhões de euros, mais 9 milhões de euros em metas, né, para o jogador atingir. Então, no total, daria aí 173 milhões de reais, né, fazendo a conversão, mas o Flamengo está decidido a não negociar o Gerson, não quer negociar o jogador, é um jogador fundamental, né, para o time, liderança do elenco, tem contrato ainda longo com o Flamengo até dezembro de 2027, o José Boto, que é o diretor de futebol do Flamengo, já disse que o grande desafio nesse início de temporada foi manter, né, o elenco nessa janela de transferências, então o jogador não deve ser negociado. E no meio de tudo isso está em pauta a valorização, né, o aumento salarial do atleta, né, que está sendo pleiteado pelo agente do jogador, que é o pai dele, né, o Marcão, mas ainda não aconteceu. Agora, quem pode sair é o Lohan, a joia do Flamengo, 18 anos de idade, ele que teve uma ida frustrada para o CSKA da Rússia no último domingo, estava tudo certo entre o Flamengo e o CSKA, só que não houve o acordo entre os representantes do jogador e os russos. Mas o Flamengo quer negociar o jogador, mas aí seria por empréstimo e possivelmente para o mercado interno, aqui para o futebol brasileiro,
para o jovem, né, ganhar aí mais minutagem para poder atuar, já que o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, disse que aqui, né, nesse atual elenco do Flamengo, vai ser muito difícil o Lohan atuar. Portanto, esses são os negócios, o mercado do Flamengo neste momento. Que está começando o treinamento aqui no Ninho do Urubu. Uma novidade para o jogo de sábado contra o Maricá pode ser a volta entre os relacionados do Ayrton Lucas, né, ficou fora aí dos clássicos contra o Botafogo e Vasco, porque estava com dores no joelho esquerdo, aí o Varela vem jogando improvisado, então pode ser a novidade. Agora, para o jogo do fim de semana, há uma mudança, né, e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, divulgou uma nota oficial, e a mudança de horário do jogo, que estava previsto para as 4h30 de sábado, então todos os jogos dessa última rodada da fase classificatória serão depois das 18 horas, depois, né, das 6 horas da tarde, em função, né, do forte calor, né, nessa semana aqui no Rio, para preservar aí a saúde dos atletas e também dos torcedores, mas ainda não houve a divulgação do horário certo, mas vai ser depois das 6 horas, tanto os jogos de sábado, que é o do Flamengo contra o Maricá, e os jogos também do domingo, pessoal. Conversei bastante com uma pessoa no sábado sobre isso, para entender. Não é nem a pessoa do Flamengo, tem a ver com o Flamengo, tá? Qual a situação do Jorginho? O Jorginho tem um contrato até junho, ele tem uma espécie de cláusula de fidelidade. Se ele cumpriu o contrato, acabei de falar, cumpriu o contrato até o final, ele tem um bônus. É um bônus legal, tá? É um prêmio significativo. Mas ele tem que terminar o contrato, que vai até o final de junho, né? Final de junho. Oficialmente, o Arsenal não definiu ainda se ele fica ou não. Tudo que as pessoas falarem é especulação. Não definiu. Isso eu já chequei, inclusive, com fontes lá na Inglaterra, não tem posição tomada. Se vai renovar o contrato, propor a renovação ou não. Se propuser a renovação, pelo que o Jorginho ganha hoje, o que o Flamengo oferece hoje, que ele ainda não aceitou, ou seja, o Flamengo não chegou nos valores que o jogador pretende, não chegou, mas se chegar no acordo, o que o Flamengo pagaria a ele por 3 anos, e 1 ano na Inglaterra, 1 ano e pouco ele ganha a mesma coisa. Então, assim, tem essa diferença, tá? Ele está terminando o curso da UEFA para técnico, ele quer ser treinador, já decidiu que vai ser treinador. Já fez o nível A, nível B, agora está no A. Ele faz o curso no CT do Arsenal. Se você joga na Europa, você tem essa facilidade, e ele está aproveitando-a. Ele faz o curso lá dentro, no clube, no CT, na rotina dele. Termina quando esse nível, esse estágio que ele está fazendo? Junto com o contrato, no meio do ano, junho. Mas o motivo para ele terminar, cumprir ali tudo direitinho, correto? Aí tem a UEFA Pro. Esse só pode ser feito depois que você para de jogar futebol. Então ele não vai poder fazer esse estágio agora, vai ter que esperar pendurar a chuteira. Mais 2 anos. Mas ele já está se qualificando como técnico. Então toda a vida dele está amarrada certinho e direitinho. Então, em março, daqui a mais ou menos 1 mês, o agente dele deverá conversar com o Arsenal para saber do Arsenal qual é o plano do clube para o Jorginho, porque você já vai estar entrando numa reta final de temporada. Março, abril, maio. 31 de maio tem a final da Champions. Acabou a temporada europeia. Mas ele ainda tem 1 mês de contrato a cumprir. Veja bem, essa é a questão. E recebe por isso, né? Claro. Então, quando chegar em março, deve haver essa conversa na qual o representante do atleta vai tentar entender qual o objetivo do clube com relação a esse jogador. Permanecer ou não com ele. Se o Arsenal falar, olha, a gente não vai renovar, o caminho está ali. Flamengo ou para qualquer outro time que queira contratá-lo. Se o Arsenal falou que quer renovar, aí fica mais difícil, porque você tem uma concorrência muito forte. Que seria mais 1 ano na Inglaterra, com a vida dele estabelecida e ganhando mais. Dificilmente o Flamengo vai chegar no patamar financeiro do Arsenal. Lembrando, gente, que a Libra está 7-1, mais ou menos. Então a diferença é significativa. Então hoje não tem pré-contrato, não tem nada, gente. Não tem nem acordo firmado entre o Flamengo e o Jorginho, nem verbal. E o empresário dele até hoje não conversou com o Flamengo. Quem conversa é o intermediário que já conversou com o empresário dele, já passou o que o Flamengo propõe, eles já têm esse número, mas o acordo não houve. Se chegar nesse denominador comum e o Jorginho resolver que vai aceitar a proposta do Flamengo, o empresário dele que mora na Europa vai pegar um avião, vai até o Rio de Janeiro e vai conversar pessoalmente com o atleta, com o Flamengo para definir os detalhes. Não vai ser por videoconferência. Esse negócio também de viagem, porque viagem, gente, tem certas coisas, não se resolve à distância não, tem que conversar olho no olho. Você compra uma casa sem olhar a casa? Acho que não, né? Compra por a distância? Geralmente não. Então você vai ver investimento de bilhões, não é pouco dinheiro. Então hoje não tem nada. Não tem pré-contrato, não tem nada. Tem uma intenção do Flamengo. E o Flamengo, isso eu publiquei no meu canal um vídeo já tem umas 2 semanas, o Flamengo estava mais otimista, mais confiante que vai rolar. Isso é o olhar do Flamengo. Mas a realidade do jogador é essa. O jogador não está esnobando o Flamengo, é bom deixar bem claro. Ele curtiu a proposta, tudo legal, mas os valores ainda não chegaram a um ponto de equilíbrio, né? E ele tem todas essas questões.
Então, para ele jogar o Mundial de Clubes, o Arsenal teria que liberá-lo em maio. E aí, como é que fica a premiação que ele tem para cumprir o contrato até junho? Porque o Mundial começa no dia 14 de junho, o Flamengo joga dia 16 contra o Esperance. Então, para ele ser liberado, tem que ser liberado no final de maio. Mas ele tem um mês de contrato. Aí tudo isso teria que ser costurado com o Arsenal. Aí o Arsenal vai pagar ele esse bônus que ele tem direito para interromper o contrato um mês antes? Mas já acabou até para... Tem que negociar, amigo, não é assim. Entendeu? E tem tudo isso envolvido. Valeria a pena para o Flamengo cobrir essa premiação que ele tem direito por terminar o contrato, esse bônus, para ele jogar 1, 2, 3 partidas no Mundial de Clubes, mal chegando, desentrosado, faria sentido? Então, eu acho que o mais lógico, se houver o negócio, é para depois do Mundial. Ele terminar o compromisso dele, resolver a vida dele por lá, não vai ficar, o Arsenal não quer, ou não chegaram a um acordo na renovação, sei lá. E ele gostou da proposta do Flamengo, o Flamengo melhorou um pouco ali e tal, chegou num ponto que tá de acordo, aí ele viria para o segundo semestre. Acho que isso, pensando no final feliz para o Flamengo, seria para o segundo semestre. Acho muito difícil que seja no primeiro semestre. Muito difícil. E o Flamengo, repito, até hoje não houve nenhuma conversa do empresário dele com o Flamengo. É o intermediário que está conversando, que fez reunião no Rio de Janeiro e tudo mais. Então não tem nada de contrato assinado, pré-contrato, não tem nada assinado. Nem acordo financeiro lá. E pode ser que haja. Não estou dizendo que não vai ter. Mas hoje, estou falando isso hoje. Hoje é dia 17, né? 17 de fevereiro, tá? Algum canastrão amanhã pega um vídeo depois que as coisas mudam. Ah, você falou, estou falando dia 17. No dia 17 de março pode ser tudo diferente. Ele pode ir lá no dia 16 de março, conversar com o Arsenal falar, não, nós não vamos renovar o contrato do Jorginho, agradecemos o serviço, vamos só até o final da temporada. Proposta europeia, tem alguma muito boa? Não tem. Flamengo, olha, se você chegar aqui em tanto, beleza, fecha com o Flamengo. Pode acontecer, claro que pode acontecer. Mas tem todo esse cenário que é um pouco mais complexo do que parece. Mas é um cara ainda com muito mercado, né, Mauro? Exato. Pô, o cara tá jogando no Big Six da Inglaterra, entra quase todo jogo, com o retrospecto que ele tem, já ter sido o terceiro melhor do mundo. Cara, eu acho que não vai ser simples, não vai ser esse tipo, o Arsenal, não quero não, e só vai ter o Flamengo querendo ele. Acho muito difícil. Ó, tem possibilidades na Itália, ele é brasileiro, no Oriente Médio. Tem várias questões também de sondagens que já fizeram. Já recebeu acenos, nada por concreto ainda. Então, além do Arsenal, tem a concorrência eventual de outros. O Felipe Luiz também tinha proposta, mas não se interessou. O Rafinha poderia ter ficado, não quis. O Danilo tinha Napoli e tinha Brighton. Então, aí, o Jorginho pode falar, não, quero pro Brasil. Então, ok, beleza, depende dele. Ou aí faz a conta. Não, o cara propôs tanto, o Flamengo um pouco menos, mas aí no Brasil e tal, quero jogar lá, né? Aí é muito pessoal. Mas assim, tá tudo muito embrionário, gente. Muita gente colocou contrato assim, não tem contrato assinado. Você acha que o cara vai assinar um pré-contrato numa hora dessa, que ele pode ter essa situação que eu falei agora há pouco. Se o Arsenal não renovar, ele pode acertar com outro clube da Europa, se for uma proposta, em euros, com luvas e salário, mais ainda. E fazer o último puta contrato da vida dele. Ou ir para o Oriente Médio, ficar lá 2 anos no Oriente Médio, ganhar uma fortuna. E resolver mais do que nunca a vida dele, do ponto de vista financeiro, ficar mais confortável ainda. Então, é bem complexo a situação, que não é tão simples como as pessoas falam. Isso que o André observou aí é muito importante. Ele tem mercado, cara. Ele não é titular do Arsenal mais. Mas ele entra em muitos jogos. O Arsenal é o segundo colocado do campeonato, ainda alimenta a expectativa de alcançar o Liverpool. E na Champions, ele foi o terceiro colocado, atrás do Liverpool e do Barcelona. Se classificou com sobras. O time tá bem. Eles podem estar dia 31 de maio em Munique decidindo a Champions League. Pô, imagina. Então, a coisa não é tão simples assim, é mais complexo do que parece. E não é barato, né? E nem fica aquela história, não quer caro. Claro, é caro. Um jogador assim, pô, você quer o quê? Promoção? Liquidação? E vai ser salário de Memphis Depay, né, Mauro? Exatamente, é nesse patamar. É nesse patamar. Não é muito longe disso, não. Vai ser por aí. Então é um grande investimento, se for feito. É um ótimo nome, sem dúvida, jogador de altíssimo nível. Entendeu? Isso aí, acho que para mim não está nem em discussão. Mas é uma operação muito mais complexa do que fazem parecer. Né? Aí tem gente que fala, o Arsenal não quer mais. Não tem nada disso. Não quer, o Arsenal não bateu o martelo. Talvez nem tenha tomado sua posição, provavelmente nem tomou. Está avaliando o que vai fazer. Depende do mercado do Arsenal também, a estratégia. Né? Eles querem contratar outros jogadores. Vão conseguir tal. Será que o Jorginho vai ser muito útil ainda mais uma temporada? Né? Tem tudo isso aí em jogo, tá tudo isso na mesa. Daí, nação, então, as informações do Flamengo, que está em preparação, então, para essa partida contra o Maricá. Lembrando que vale a Taça Guanabara. O Flamengo, se vencer, já conquistará a Taça Guanabara e logo em seguida já disputa, né, a Taça do Campeonato Carioca. O Flamengo é o grande favorito, a gente sabe, o Mengão tá voando no Rio de Janeiro, não tem para ninguém, o Flamengo tá voando.
e a expectativa é de mais um título pro Mengão. Agora falando no mercado da bola, nós vimos aí a entrevista do José Boto falando sobre o Zenit, né? Ele falou, inclusive, no programa da ESPN Brasil, dizendo que recusou a proposta, que não é hora de vender o jogador. Até o Mundial de Clubes, eu acho que o Flamengo vai tentar segurar o máximo possível dos jogadores para conseguir ter o melhor elenco possível para disputar o Super Mundial. Tamo junto, nação! Deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia e a gente se vê no próximo vídeo.